Olá, viajantes! Hoje nós conheceremos a Índia, esse país cheio de contrastes que nos traz muitas curiosidades por ter uma cultura e hábitos tão diferentes dos nossos. Nós teremos um papo super descontraído e muito gostoso. Acomodem-se na poltrona que o nosso podcast Viajar, Sentir e Conectar já vai começar. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Viajar, Sentir e Conectar, que é uma conversa descontraída sobre um destino no mundo. Não só sobre os pontos turísticos desse destino, mas sobre as experiências dos nossos convidados nesse lugar. Porque a gente acredita que viajar vai além de conhecer somente os pontos turísticos, mas é também uma maneira da gente se conectar com povos e culturas diferentes, e isso nos transforma. Em cada episódio, nós temos 2 convidados, uma pessoa, um viajante que esteve em um dos nossos grupos, que conheceu esse lugar através de um dos nossos grupos, e uma pessoa que teve uma experiência diferente nesse destino. Hoje nós temos aqui a médica cirurgia plástica Vera Steibel e o professor de yoga e meditação Phil Prill, que já teve uma experiência bem diferente na Índia, né? Sim. De bastante tempo atrás. Quando é que foi a primeira Exato. vez que tu visitou a Índia? Primeira vez, Aide, foi em 2006. 2006. Né? 22 anos atrás. Já começa a fazer um tempo, sim. Uhum. Foi num lugar tradicional, rural, num centro que era um monastério, na verdade, onde eu participei de um ritual. Então foi bem diferente, foi minha primeira viagem no exterior, né? Foi um aprendizado muito interessante, né? Eu conheci esse lugar, as pessoas que moravam ao redor, que é um lugar, como eu falei, rural, então simples, humildes, completamente diferente de uma cidade como Nova Delhi, por exemplo, mas a sensação de muito acolhimento também, né? É que é uma experiência que eu também reencontrei em outras partes da Índia. Sim. Esse acolhimento, essa abertura. E tu vinha da França, né? O Phil é francês, né? Veio da França para cair um contraste também, né? Cair num país como a Índia, uma bagunça, né? Até foi essa a minha sensação quando eu voltei para a França, porque a França é um país que tudo regrado, tudo quadradinho, tudo organizado, e a Índia é uma organização diferente. É um caos. É um caos organizado. Uma organização bonito, caótica. Né? Um caos colorido. Um caos colorido, bem isso. É isso que Mas é isso. Então, cria uma surpresa. Uma grande surpresa, mas aos poucos eu entendi que era melhor me deixar fluir com as coisas, porque de fato, era diferente da minha experiência na França. Né? Sim. E foi uma experiência legal. Foi para fazer um curso de yoga? Eu fui para participar desse ritual, que é um ritual antigo, com fogo, com mantras, que um mestre de yoga estava fazendo há uns 10 anos, um ritual que aparece nos textos antigos. Uma coisa que, para um ocidental, também é indefinível, assim. E eu acho que é isso que é o que mais cativa sobre a Índia, né? Os rituais, os hábitos culturais que eles têm, que são tão diferentes para nós, eu acho que é isso que mais atrai a gente. Tradição, também, né? Essa questão ritualística eu não conhecia mesmo. Eu não tinha parâmetro para comparar. Então, a única coisa é, não somente nos rituais, mas em relação a outras coisas, tipo a comida, ou sei lá, a própria vida.
eu tinha que me abrir. Porque se a gente começa aquilo ali não é legal, criar conflitos, não rola. Sim. Então, aos poucos eu me abri e foi uma experiência cada vez mais linda, na verdade. Mas é cativante. É. E falando em rituais, Vera, vocês tiveram também uma experiência com rituais na Índia, sim, bem interessante, que é participar de uma época do ano, né, que é o Festival de Holi. Eu acho que foi um dos pontos altos da viagem também, né? E o Festival de Holi, para quem para quem está nos escutando, é o festival da entrada da primavera, né? É o festival que celebra e tem todo um significado. E vocês dois já participaram desse festival, né? Como é que foi para ti, Vera? Para mim foi uma coisa assim muito interessante, porque a gente participou do Festival Holi, primeiro pela história, né? Uhum. Ele lembra um pouco o nosso carnaval, ele integra todas as castas, então ali tu consegue enxergar o pobre, o rico, a criança, o idoso, todos eles estão juntos numa comemoração, numa confraternização, né? Porque eles estão todos comemorando a chegada da primavera, né? Eles fazem aquela festa com muitas cores, eles usam tintas, é um pó colorido que eles já começam a vender durante a semana, então nas calçadas, nos armazéns, ficam aqueles sacos de pó coloridos à venda, onde eles compram e eles jogam nas pessoas. Então, não tem como escapar. Saiu para a rua, eles jogam aqueles pós uns nos outros. E, antigamente, esses pós eram feitos de vegetais, de flores, né? Hoje em dia, eles estão começando a fazer de produtos químicos, então o governo está tentando que isso seja bloqueado, porque está começando a causar dano na pele das pessoas, né? Mas também, cada cor tem um significado. Tem um significado. Eu saberia te dizer assim, que o azul é prosperidade, que o vermelho é paixão, e as outras cores eu não me lembro, me disseram todas as coisas, mas eu sei que cada cor tem um significado. Né? E a entrada disso, assim, ó, que tem algumas cidades que chega a levar 15, 16 dias que festejando. Nós ficamos 2 dias nesse festejo. O primeiro dia eles fazem uma fogueira. Sim. Né? Onde é armada uma fogueira, e o motivo disso é que existia um rei que era muito ruim, porque o seu filho resolveu seguir a religião hindu. E ele não queria que o seu filho seguisse essa religião. Então, ele tinha uma irmã que ela jamais se queimaria com o fogo, né? Então, era uma virtude dela, né? De não se queimar com fogo. E ele tinha proibido o filho de seguir a religião e esse deus hindu. E o filho não obedeceu. Então, ele disse que os dois deveriam se sentar numa fogueira, sabendo que o filho queimaria, e a irmã não. Ele decretou dessa forma que o filho morreria, né? Só que aconteceu que a irmã, que era a pessoa que seria, teoricamente, não que se queimaria, morreu queimada. E o filho, não. Então, com isso ficou provada a vitória do bem sobre o mal. Então, esse é o simbolismo também que eles fazem na véspera do Holi. E vocês participaram disso? Nós participamos disso. É uma fogueira Nós grande, saímos do hotel e fomos num lugar onde tinha essa fogueira, e ficamos observando. E é tão interessante porque eles armam a fogueira como uma fogueira de São João, daquelas grandes, né? E eles começam vem o fogo, eles vêm de moto de um lugar para o outro, levando aquele fogo de uma fogueira para outra pela cidade. E quando aquela fogueira é acesa, né? E começa a queimar,
a população começa a circular Sim. ao redor e ficam dançando e cantando. E foi tão interessante porque eles nos chamaram. Que legal. Eles viram que nós estávamos sentados observando e nos chamaram para dançar. Fizeram questão que a gente participasse da festa. Sim, são muito convidativos. Então, assim, eles não nos deixaram à parte, sabe? Eles nos convidaram a participar. É uma festa para todo mundo Pra todo mesmo. mundo. É alegria. É. É pura alegria, na verdade. Isso que é muito legal do povo indiano. Então, né? assim, tu vê que eram Tudo pessoas é feito pobres, com- sabe? Pessoas médias, pessoas que tu vinha que tinham dinheiro, estavam todo ali mundo juntos. junto, E todo mundo queria participar. Exato. E depois vinham senhoras com pratos de doce, distribuindo aqueles doces. Como seria numa festa de São João, a rapadurinha, a pipoca, né? Sim. Como se Uhum. fosse, claro que doces característicos deles. Mas era uma festa. E no dia seguinte, então, vem o role, que é o jogar as tintas. E que vocês tiveram também Tivemos a chance de participar. Uma participação bem Muito ativa. típica e A bem... nossa participação foi dentro de um condomínio, o que foi muito rico também, porque a gente teve a oportunidade de ver como vive o indiano de classe média. Uhum. Não era nem o rico e nem o pobre. Era aquele indiano que sai, trabalha e volta para casa, mas tem o seu carro, mora num apartamento. Então, um indiano de classe média mora num condomínio, né? Que ele tem 3, 4 blocos, a sua quadrinha de futebol. Então, é um indiano de classe média. E a a gente- festa igual, E a né? festa igual, né? A festa é igual porque, como a Vera falou, apaga as diferenças sociais. É. Uhum. Todo mundo está pinturado, então não tem como ver se a pessoa está de Sim. classe social baixa ou alta. E está todo mundo feliz, realmente é alegria, é troca, está todo mundo rindo, né? Eu acho uma experiência bem especial nesse sentido, porque não tem maldade, está todo mundo feliz. Sim. É realmente uma sensação de alegria. É. Assim. Tu participou também de uma, só que num ashram. Sim, eu estava então no monastério. O ashram, para quem não sabe o que é isso, como é que é um ashram, é um lugar onde se faz yoga. É um lugar fechado que procura divulgar uma linhagem espiritual. Pode ser a yoga, mas pode ser através de estudo de textos ou aprendizagem de mantras. Uhum. Mas no caso era um ashram para meditação, né? Uhum. Então é um lugar fechado, não é todo mundo que pode entrar, mas era, no caso, bem no centro da cidade. E as pessoas, por ser a festa naquele dia, entravam e saíam, e a gente estava brincando mesmo, né, com esses poços, essa água, todo mundo com um pouquinho de receio da minha parte, vou te dizer assim no início, mas daqui no a início pouco todo tá. mundo fica, né, com o pé atrás, Vamos. vou me colorir. Exato, exato. E É a gente muito se pó deixa. colorido em cima de mim, né? Muita água. É bom porque acaba deixando do lado uns freios, uns bloqueios, e a gente vai e todo mundo está feliz mesmo. Sim. Então, naquele dia, no caso, nesse ashram, Uhum. bom, não era mais ashram, era festa. Né? Tu falou Acabou de a uma tinta meditação. também, né? Uma tinta, sim, isso eu não sabia, né? Porque eu tinha um amigo que tinha, como a Vera falou, tem todos esses pós amarelo, laranja, vermelho, cores intensas, né? Eu estava vendo meu amigo que tinha um pó meio marrom, em pouca quantidade, né? E que passava na cabeça das pessoas meio disfarçado, assim. E começa a escutar que esse pó era especial. Então, quando esse pó estava lavado pela água, virava rosa. E na pele, não tira assim de um dia para o outro. Então, as pessoas que receberam esse pó milagroso ficaram uns 3, 4 dias colorida, né? Aí, no caso, é melhor ficar... Ficar longe. Mas no nosso, não. O nosso saiu, né? O pó que jogaram Não, saiu. a no outro Ana dia. ficou mais de uma semana com o pó rosa O pó esse. rosa, Ela custou tirar o pó rosa dela. Mas é um momento, né? É um momento de E vocês descontração. tiveram também oportunidade dentro da família, né? Elas Sim, ensinaram sim. vocês. Esse foi um costumes, momento né? muito importante que foi proporcionado para nós.
Porque, assim, uma coisa é tu visitar o país e ficar dentro de um hotel, fazer um tour e conhecer os locais turísticos. E outra é tu ter oportunidade de conviver dentro de uma família. E isso nós tivemos. Ainda mais na Índia, né? Na Índia. E todo mundo tem esse receio, né? Como é que eu vou ir para a Índia e ir numa família, comer com uma família, né? Uma outra Sim. ideia. Uma coisa que eu tem. pensei assim, foi uma sacada que essa pessoa teve, e vocês também, como agência, tiveram, dela poder ter essa ideia de fazer esse intercâmbio com agências, de abrir a casa dela para receber turistas e fazer isso. Porque desta forma, o que ela faz? Primeiro que ela recebe a gente, recebe um grupo pequeno, né? E ela recebe já com as boas-vindas, né? Então, ela já coloca nas mulheres o botão vermelho, aquele de boas-vindas, né? Então, ela está recebendo na casa dela. Já quebra o gelo. Já quebra o gelo. Aproxima. Já aproxima. Ela nos recebe, ela ensina, né, a cozinhar. Então, ela vai nos mostrar como é. É claro que eu não vou aprender a cozinhar, porque eu não sei cozinhar nem aqui, né? Não vou aprender a cozinhar na Índia. Mas, em todo caso, ela vai me ensinar os temperos, o porquê dos temperos, o porquê que é a massala, a canela, por que é tão apimentado. Eu, inclusive, aprendi lá que a pimenta deles vem do Brasil. Não sei se vocês sabiam. É importada do Brasil. Eles não têm pimenta lá. É importada daqui. E até muitos pratos não é só pimenta que leva. Não, é cardamomo com marsala, gengibre, maçã. Muitas especiarias. Eu até estava vendo que acho que são não sei quantas mil especiarias que tem na Índia e que são exportadas para outros lugares. Né? Então não é a comida, ela é picante, assim, mas às vezes não é da pimenta. É bem elaborado. Eu tenho um amigo que é indiano que cozinha. Bom, no caso ele não come carne, então procura ser bastante criativos nos pratos que ele prepara. Né? Ele me falou com 3 legumes eu posso te preparar 30 preparações que vão ter um sabor diferente, porque ele vai usar justamente temperos diferentes. Sim, e é isso que a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? Ou em países mais ocidentais, né? A gente não está acostumado com esses sabores diferentes. Não, é bem peculiar mesmo. Porque são gostos diferentes, surpreendentes. E a Índia é o paraíso dos vegetarianos também, né? Que eu acho que tem, por causa disso, tem todos esses sabores. E a gente vê também, tem sempre na frente do restaurante vegetariano ou não vegetariano, Sim, né? com um pontinho vermelho ali. Então, para quem come carne, tem opções também, mas para quem não come, tem bastante opções, né? E outra coisa, assim, ela tinha um cesto, nós éramos em 20, tá? Só tinham 2 homens, então 18 mulheres, tá? Ela tinha seda para fazer sari para todas. Que legal. Então, ela nos ensinou a todas como montar um sari, como vestir o sari. Então, foi muito legal, foi muito divertido. A gente riu uma da outra, uma vestindo sari na outra. Então, foi muito interessante a gente aprender como vestir um sari, como fazer, sabe? Foi um momento de muita diversão. Depois ela nos ensinou a dançar a música deles. Então, foi uma noite, assim, realmente, que a gente viveu dentro da casa deles, os hábitos deles. Eles têm uma cultura de receber as pessoas. Na verdade, na tradição védica, que é a antiga filosofia espiritual indiana que tem... Que é de onde vem o Ayurveda. Exato. Ayurveda, Yoga e dentro de umas ciências, né? Eles têm esse provérbio que eles falam Atiti Devo Bhava. Que significa quem vem me visitar é Deus. Então, considerando isso, eles recebem com muito amor mesmo. Não tem frescura, não tem bloqueio. Eles
são muito abertos e vão oferecer tudo, né? E vão mostrar tudo como eles te mostraram, né? E é isso que a gente sente A gente sente viaja. a receptividade. Eu fui para a Índia em 2 momentos, né? Numa vez foi uma missão empresarial e a gente visitou destinos mais onde existiam parques tecnológicos. Essa era a função daquela missão. Então foi uma viagem bem diferente, né, um nível mais técnico, e depois mais turística, né? Mas nos 2 momentos, eu acho que ficou bem evidenciado também nessas 2 vezes que eu fui. Uma foi em 2008 e outra no ano passado. Esse contraste da Índia, né? Da parte tecnológica, esse avanço de tecnologia que tem no país, que é onde tem vários CEOs de grandes, diretores de grandes companhias, eu estava pesquisando, a Adobe, o Google, que são indianos, né? Que estão em outros países e são indianos. Então, assim, uma exportação de tecnologia e de gênios, né? De pessoas muito inteligentes, e ao mesmo tempo tem 80% da população da Índia que mora em zonas rurais e que não tem acesso a tudo isso, né? Então, esse contraste é muito interessante. E isso faz também assim, cenas um pouco diferentes assim, que a gente vê na Índia, e eles veem nas pessoas ocidentais pessoas muito diferentes, né? Então eles te chamam para tirar fotos, né? Porque o meu cabelo mais claro acaba sendo uma pessoa muito diferente. Uma atração, tu chama atenção na Índia, claro. E o guia na época ele falou que isso era porque essas pessoas moravam muito no interior, não tinham contato, só tinham contato com indianos e com a cultura deles. Comunidade mais muito restrita, fechada, na verdade. Sim, fechada, sim. E isso é bem interessante, né? De pensar que nesses 2 extremos, assim, né? Então, pode ter certeza que tu tá no porta-retrato de alguma casa. Eu já pensei nisso. E eu acho que no grupo de vocês também aconteceu isso. Também. Né? Também é. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo mexe com a gente, né? Porque a gente fica pensando assim, isso é muito triste também, né? De não ter o contato. Da pessoa ter que tirar foto com um estranho para se sentir importante, né? Não sei se é isso. Eu acho que eu vi isso cada vez que eles me chamaram para bater uma foto. Eles estavam felizes. Eles estavam felizes. É uma curiosidade, de onde você vem, e qual língua você fala, e qual é o valor da moeda no teu país. Eles têm uma curiosidade, né? Também. Porque não me parecem estar tristes não, com a vida deles. Não tem tristeza. Né? Não tem tristeza. Isso é interessante também, porque seja em zonas rurais... Tu não vê tristeza. Não. Eles têm uma capacidade a aceitar a condição de vida deles. Que é... surpreendente. Bem difícil, né? Mas isso eu acho que tem a ver com karma, né, gente? A aceitação do karma. É isso que eles colocam muito bem, que como eles acreditam na reencarnação, eles acreditam que tudo que eles passam é para melhorar. Então, eu tenho que suportar tudo. É uma maneira de ver diferente a vida. Então, assim, tudo que eu tenho hoje... eu tenho que achar muito bom, porque se eu passar bem agora, eu vou vir melhor. Eles consideram que eles estão no lugar onde eles devem ser nessa vida, né? Então, tem uma margem de progressão social, mas dentro de algo que parece para mim um pouco fechado, né? Isso gera acomodação, né? Mas para nós que somos ocidentais, de repente para eles está ok, né? Para eles tá bem dessa forma. Tem uma outra cerimônia que em Varanasi também, né, que vocês participaram, que é bem interessante, que fala que é disso também, né, desse agradecimento diário, né, todas as noites ao pôr do sol. Como é que é o nessa arte, cerimônia exatamente aborda isso. Por quê? Porque Varanasi me lembra muito assim, no politeísmo, né, que a gente tem. O pessoal, quando vai ao Vaticano, vai a Jerusalém,
é uma coisa que engloba muita emoção, né? Porque tu vê um conglomerado de pessoas de várias religiões unidas pela fé. Sim. Então, aquilo emociona. Varanasi é a mesma coisa. Tu vê turistas de várias religiões que, num momento tal, estão reunidas e se emocionam pela fé. Não importa a religião que tenha. Ali existe uma emoção. Mas, para o povo indiano, Varanasi é tido como o hindu que morrer em Varanasi não vai reencarnar mais. Ele chega e atinge o Nirvana. É? E aquele hindu que se banhar no Ganges, ele está livre dos pecados. Então, assim, ó, esse karma vai ser liberado se eu morrer em Varanasi. Então, olha como é forte essa tradição, olha como é forte tudo isso que eles sentem. Sim, é bem especial. Acontece em Varanasi e acontece em outras cidades também. Que tem o rio. Não, até tem um outros rio rios sagrado, também. seja o Ganges, seja um outro, tem outros rios sagrados, mas é muito poderoso e muito lindo no sentido que, bom, pensa assim, a gente está em 2024, esse ritual está acontecendo diariamente, há mais de 5.000 anos, talvez. É muito louco de pensar assim, porque vai ter alguém para performar esse ritual, vai ser aberto para as pessoas, para todas as pessoas, independente da cultura, independente da religião, todos os dias, quando o sol vai se pôr na frente de um rio sagrado, vai acontecer um ritual que é de comunhão com a natureza também, né? Não tem somente uma conotação religiosa, mas há anos e anos e anos. Imagina a fé dessas pessoas no ser humano, né? Na natureza. Acho lindo. Como é especial. que é o ritual? Como é que ele funciona? Vocês sabem? Na verdade, sim. Eles vão... Bom, no caso, quando é na frente do Ganges, eles vão cantar mantras de celebração do Ganges. Então, os monges, os prestes, que são pandit, se chamam pandit, né? Eles vão chegar lá com uma ferramenta que, tipo, porta-vela. Eles colocam velinhas de cânfora. Eles vão acender, vai ter uma grande chama assim, e durante toda a repetição do mantra, do início, que marca o início do ritual, até o final do mantra, que marca o fim do ritual, o Pandit vai ser assim, fazer uns gestos para lá, para cá, para o leste, para o norte, para o oeste. Como coroinha na igreja. Ficava antigamente. É bem... É simples, mas é lindo. Envolve. Eles, da mesma forma que se você vai na casa de uma pessoa, num lugar, eles vão te convidar para preparar a comida, outras coisas. Eu já participei, eles tinham não aquela grande porta-vela, mas um menor, e convidavam para a gente também participar, assim. Que legal. E ao final da cerimônia... não sei se participou dessa parte, mas conosco eles repassam aquele, porque é um ritual de fogo, né? Então existem pequenos invólucros com flores e fogo que é repassado por todos os que estão presentes ali e quem quiser. Então passa a mão no meio do fogo para se purificar. É o ritual do fogo. Então a gente faz assim, que é para pegar o ritual do fogo, como se estivesse purificando, após todo aquele ritual de todos os mantras serem ecoados. É uma viagem que a gente entra dentro da tradição e da cultura deles. Isso é que eu acho fantástico, né? Por isso que mexe tanto com a gente. As pessoas têm tanta restrição de ir para a Índia por causa da sujeira, da comida, mas ao mesmo tempo todas as pessoas que vão me trazem isso, assim, né? De que mudaram, de que aprenderam. É uma assim. vivência. É uma vivência. Não tem como ficar insensível. E aquilo funciona 24 horas, pelo menos em Varanasi, porque essa é a cerimônia no final do dia.
às 5 horas da manhã, o amanhecer no Ganges, ele é cor-de-rosa. Ele é rosa. Vocês participaram dos dois. Dos dois. Né? Ele é rosa. E aí, assim, tem menos sacerdotes. Mas eles também estão cantando mantras. Eles também estão rezando. E eles estão fazendo, então, a prece de agradecimento à vida. Uhum. É muito lindo. Então, a gente consegue enxergar pessoas fazendo oferendas. Aí sim é o momento de fazer os agradecimentos e os pedidos. Sim. E ao mesmo tempo, 24 horas no mesmo espaço, porque são os gates, né? Os gates é onde o acontece, crematório, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente está vendo todo esse cerimonial lindo, ao amanhecer e ao entardecer, estão acontecendo a cremação dos corpos. Quando eu saí e fui para lá, o que eu pensava? Meu Deus, como é que as pessoas vão suportar isso? Porque para nós, crematório, funciona bonitinho. A gente entra numa sala, nem vê, né? O corpo entra para dentro do negócio e tchau, ninguém vê nada. Eu até sou médica, então assim, eu já sei mais ou menos como é que é. Imaginava que não, eu até que vou encarar e vou poder tolerar alguma coisa. Eu já sei como é que funciona. Agora, e quem não é? Como é que a pessoa vai enxergar isso? Vai ter gente passando mal, eu pensava. Vou ter que acudir alguém lá, não vai funcionar bem. Ninguém passou mal. É de uma forma que eu não sei, mas a pessoa envolvida de uma forma que ninguém passou mal. Sabe? É uma coisa mística. Entra então, assim, dentro do ritual. É mística, entra dentro do ritual. Então, assim, a pessoa morre. Eles têm 3 dias para cremar. Se morreu em Varanasi, eles fazem antes. Se não, tem 3 dias para levar até Varanasi ou até algum rio sagrado. Tá? O corpo é enrolado, é banhado no Ganges. Tem que ser pelo filho mais velho, os homens da família, porque mulheres choram. E ninguém deve chorar a morte. Está todo mundo raspado, né? Os homens raspam Os homens se raspam. Tá? Então, eles mergulham o corpo, lavam, enrolam, então, num pano. Sim. Tá? Colocam em cima de uma escada, né? E aí deixam inclinado naquela escada para escorrer, meio que para secar. Depois eles então vão negociar, assim como a gente negocia o caixão, o velório, enfim, eles vão negociar quanto que é para fazer a cremação. Aqueles que não têm dinheiro, que são os miseráveis, existe uma cremação lá do governo. Aqueles que, de acordo com o que tem de dinheiro, vão pagar mais caro ou mais barato. Né? E é interessante que daí, então, eles vão ver qual é o tamanho do corpo, as coisas assim. Mas, em geral, a média é 300 quilos de madeira para cremar um corpo. Então, existem umas grades, o corpo é depositado ali em cima, vão as 300 quilos de lenha, o corpo é depositado, é colocado manteiga ghee, né? E mais a cânfora, né? Às vezes põe sândalo também, para que não dê cheiro. E não dá. E não se sente. Não se sente cheiro de carne queimada, nem de pele queimada, que era o que eu achava que eu ia sentir. Não se sente cheiro disso. Então, nada disso atrapalha a gente. Sai fumaça, sim. Ok. Não se enxerga nada, sabe? E isso é uma parte do Ganges também, né? Porque a gente fala também... Não, isso pode acontecer em todo o Ganges. Sim, Onde tem gates, acontece. Sim, mas assim, e tem partes do Ganges que são limpas, né? Que tem águas limpas. Lá. Quanto mais para cima, voltando para as montanhas... Perto do Himalaia, né? O Rishikesh. O Ganges, né? Rishikesh, coisa mais linda. Diz que é cor de esmeralda, né? É uma coisa, eu não sei explicar. Rishikesh é uma cidade onde eu sempre volto.
Que é um centro de yoga também. É uma né? cidade que é tradicional, que é turística, mas onde o turismo não chega a tomar conta da tradicionalidade, da espiritualidade, dos rituais. Ainda tem essa energia linda. Rishikesh é um lugar de passagem. O Ganges, ele corta a cidade pelo meio, com essa cor linda, pura, com um fluxo lindo. E, na verdade, pensa assim que dos tempos ancestrais, peregrinos que iam para a fonte do Ganges seguiam simplesmente o rio para subir até lá. E Rishikesh é um lugar onde alguns renunciantes peregrinos se instalaram, criaram centros de yoga e a cidade se desenvolveu ao redor disso. Né? E lá pode tomar banho, pode tomar um gole da água do Ganges que não corre perigo nenhum. Isso é impressionante. Rishikesh é onde os Beatles passaram, Exatamente. Fizeram tem um ashram retiro, deles, né? Que dá para Sabe visitar, que George inclusive. Harrison comprou uma casa na beira do Ganges em Varanasi? Eles tinham toda uma ligação, principalmente o George Harrison. O George Harrison comprou uma casa. E eu fiquei olhando e disse assim, quem compra uma casa em Varanasi, abre a sua janela todos os dias para o crematório? Né? Pois ele teve uma casa lá durante 10 anos. E é interessante. Depois ele doou. Sim. Interessante na Índia também que as pessoas falam assim, eu fui para a Índia. Mas tu pode fazer várias viagens para a Índia e cada vez conhecer um lugar diferente, né? Sim. Cada vez conhecer uma região totalmente diferente. Até a comida, né? A comida tem lugares que é mais apimentada, tem o sul que ela é bem mais suave, tem mais peixe, leite de coco, né? Uma coisa que é interessante em relação à comida é que normalmente eles comem com as mãos também. Isso, no caso, com a mão direita. Eles comem com a mão direita. Que é, para nós, acostumados com talheres, né? É diferente. Sentam no chão e comem com a mão. Sem sujar o rosto, sem sujar nada. A mão direita e esquerda tem, porque eles fazem a higiene pessoal e a Exatamente. outra comem. A esquerda, se você está convidada, porque nos restaurantes geralmente vão utilizar talheres. Tem talheres, né? Para os turistas, né? A gente nunca come, né? Com a mão, né? Mas se você está convidado numa família que começa a comer com a mão esquerda, eles vão te olhar assim, tipo... Não é limpo. Não. Exatamente. E com a mão direita, especificamente. E tem lugares também que eles oferecem comidas, né? A gente visitou nessa viagem que eu fiz ano passado, a gente visitou esses lugares onde são preparadas, tipo templos, né? Os templos Sikh. Exatamente. Eles chamam de Gurudwara. É muito interessante. Muito especial, porque a comida é preparada diariamente. Você pode entrar gratuita. Gratuito. Né? Qualquer um pode chegar lá e comer, né? Sim. Panelas e foi interessante, enormes. Assim. Eu entrei num desses templos, nós entramos, né? O grupo todo. E era interessante isso que tu está dizendo. Os turistas estavam sentados comendo. Então tinha turista comendo junto com aquele pobre morador de rua. Sim. É aberto a todo mundo. Eles só pedem de tirar o calçado, colocar algo na cabeça para cobrir o cabelo, né? Mas você pode entrar. Isso é bem interessante. E nós passamos pela cozinha, tudo assim, com higiene, a cozinha estava arrumada. Sim, a gente passou, eu acho que talvez tenha, acho que foi a mesma que eu visitei ano passado. E daí eles tinham aqueles panelões. Comida, faziam o pão. Tem vários tipos de pão na Índia, né? Tem aquele chapadinho, que era o que eles estavam fazendo. Que é aquele que... E tem o papadums, que também eu adoro, que é um que é mais crocante, mais né? crocante, isso é bem gostoso. Mas ali eles faziam aquilo em quantidade e daí eles comem até a comida com o naan, né? Eles enrolam assim, vão comendo. O pão ele vem acompanhando, né? Geralmente tem um arroz, tem uma lentilha. E um curry. Às vezes, e um pão. Que é a comida típica nesses lugares. Mas cada região tem um sabor diferente, Sim. né? Tem costumes diferentes. É uma especialidade. Mas é muito interessante, porque a gente estava falando que é mais ou menos meio caótico na Índia, mas tem uma grande organização. E no caso desses templos, pensa tamanha organização que precisa para
fazia isso, oferecer para as pessoas diariamente uma comida. Tem um templo que é coberto de ouro lá no Punjab, eu acho, que é um templo Sikh também. Vários turistas vão lá todos os dias, o ano inteiro. Eles preparam. Então tem essa organização, tem recursos, tem esse aconchego para quem não é da cultura deles. Essa é a coisa do receber, né? E falando nessa organização de multidões, eu lembrei da minha primeira experiência com trem na Índia, que eu estava com esse grupo eram empresários e reitores de universidades, e a gente estava indo de Delhi para Agra, para visitar Agra, e a gente ia fazer esse trecho de trem. E nós chegamos na estação, isso foi 2008, a estação lotada de gente, tinha gente até assim andando nos trilhos, assim, né? Eu pensei assim, meu Deus, onde é que eu tô metendo esse pessoal, né? Daí, primeira coisa, chegou o trem moderno, né? Acho que a gente comprou primeira classe, todo mundo sentado. Dentro do trem tinha internet, né? Aqui em 2008 a gente tinha internet aonde, né? Então isso assim, e o trem funcionou super bem, nos levou de um lugar para outro, a gente sentado confortavelmente, né? Esse contraste e a organização de multidões, né? Esse problema com a tecnologia é uma coisa assim que outro dia eu estava lendo um artigo que me chamou a atenção, eu não imaginava. Que a Índia é o único país do mundo que tem um satélite para poder indicar para eles aonde vão ser as monções, para eles poderem plantar no local onde não vai ter problema. Eu disse, como é que é? Sabe? Eles estão super avançados. Então, naquela a tecnologia época deles é fantástica. Isso a gente está falando, né, de 2008, quanto tempo está? Quase 20 anos atrás. Esses parques tecnológicos que a gente visitou eram coisas assim com inovações, com tecnologias super avançadas, bolhas dentro de uma cidade. Tu saía dos portões do parque tecnológico e era né, os problemas de uma cidade super populosa. Mas é o problema, né? Tu sai do hotel e tu vê. Também. Que é outra coisa que me chamou muita atenção na Índia. Foi a primeira vez que eu vi, para te entrar e sair de um hotel, tu passar por um detector como já no aeroporto. Quando eu cheguei, eu disse, o que é que está acontecendo aqui? Para te entrar no hotel, tu tem que passar tua bolsa. E não é só pela primeira vez, é cada vez que eu saía do hotel para passear, quando eu voltava, minha bolsa tinha que passar, e eu também pelo detector de imagens. Depois que eu fiquei sabendo que desde o ataque aquele no hotel Taj Mahal de Mumbai, né, foi que eles começaram, em função dos paquistaneses, ataque terrorista, que eles começaram a fazer isso. Então não existe hotel na Índia que não tenha detector de metal na frente do hotel. Meu Deus. Alguns cuidados, né? Tem que ter. Por isso que o visto também é todo em função do Paquistão, né? Já teve no Paquistão, alguma vez teve ligação com alguém do Paquistão. Eles perguntam sempre. Eles têm alguns problemas Eles políticos. Têm medo, porque o Paquistão já... E de trem tu também teve uma experiência. Eu tenho um PhD em trem indiano. As primeiras vezes que eu fui para a Índia, eu sempre ia no mesmo lugar, então eu era mais novo, com menos recursos, sabe? Era trem. Era uns 1.000 e poucos quilômetros de trem. No papel era 20 horas, mas na realidade era mais perto de 30. Não era primeira classe, era segunda ou terceira, mas é muito tempo, é muito atraso. Eu já chorei no trem de desespero. O que eu estou fazendo aqui? Sim, porque, às vezes eu cheguei na estação ferroviária, o trem estava atrasado 5, 6 horas. Vai esperar uma noite. As estações ferroviárias na Índia, o pessoal dorme lá, né? Você entra lá,
tem pessoas esperando. Eles não vão pagar o hotel, então elas vão dormir, tá todo mundo ali no chão, né? Aí eu já me encontrei nessa situação de ficar com essas pessoas, o que nem eu, esperando o trem. Bom, os trens são... O meu, no caso, era lento. Não era nenhum trem-bala. É a minha experiência com o trem ali, mas é só esse, eu acho, Delhi e Varanasi, né? Que tem alguns trens super bons. Mas depende do trem, depende do trecho, depende da classe, mas tem trem onde a comida está oferecida. A tecnologia é tão boa, por que não bota um trem-bala, né? Fala com os japoneses lá e bota um trem-bala. Mas, bom, é uma experiência, né? É uma lição. Que é interessante também, né? Sim. E outra experiência bastante interessante na Índia é sobre a medicina Ayurveda, né? Que vocês tiveram no sul da Índia uma experiência de ter um tratamento de Ayurveda, né? Tiveram alguma explicação sobre isso também? Sim, a gente teve uma experiência que estava pronto para nós, assim, nós fomos recebidos, né, no hotel com um tratamento de uma massagem Ayurveda e uma consulta Ayurveda. Então todos nós consultamos com um médico de medicina Ayurveda e eu já tinha visto alguma coisa sobre medicina Ayurveda aqui no Brasil. E eu gostei, achei que estava bem. Como é que é para ti, assim, sendo médica e como é que tu... eu encaro bem e, assim, uma das coisas que eu vi é que são filosofias completamente diferentes. É como tu encarar a homeopatia e a alopatia. Então, assim, funciona, mas são distintas. E... lá mesmo, para te fazer uma formação em Ayurveda, tu cursa a faculdade de medicina em Ayurveda. Tu não cursa a faculdade de medicina e depois normal, faz uma especialização. E depois faz uma especialização em Ayurveda. Não. Tu quer ser um médico de Ayurveda, tu vai fazer a faculdade de medicina ayurvédica. E tu não pode ser um médico alopata. Agora, tu quer ser médico, tu vai fazer a faculdade de medicina e vai fazer a alopatia. Tá? Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu, médica, resolvo ser médica ayurvédica, vou ali e faço um curso e passo a ser um médico que faça medicina ayurvédica. Não, aí não é uma medicina ayurvédica, né? Pouco mais. É bem complexo, na verdade, porque não é fácil fazer essa medicina ayurvédica. Eles não procuram tratar uma doença, eles procuram tratar uma pessoa, para não dizer uma alma. Isso é que eu achei super interessante. É muito complexo. Global, você pode comer uma banana, eu vou comer uma banana e pode ser uma coisa boa para você, um veneno para mim. Né? Então, tem uma visão da constituição do ser humano que eles compreendem no Ayurveda, né? De forma muito completamente complexa, diferente, que vai procurar o equilíbrio dentro da pessoa. Que tem os doshas, Doshas. Né? Que cada pessoa se encaixa dentro de um, né? Sim. Depois se faz uma análise no início da pessoa, então, identifica o qual médico é o dosha. faz um diagnóstico que parece simples, mas onde ele vai encontrar tonelada de informação sobre você, ele vai poder assim determinar os seus desequilíbrios, qual a predominância dóxica em você, né? Que é tudo em relação dos elementos: terra, água, fogo, ar. Conjuntos de elementos que vão criar 3 doshas. Em função disso, vai te dizer, bom, tu tem essa predominância e seria legal procurar o equilíbrio dessa maneira para não desequilibrar, no caso. Mesmo tendo esse direcionamento para os doshas, ele ainda tem que ter um conhecimento psíquico, então assim, mais para o lado psiquiátrico, psicanalítico, para poder chegar a compreender esse ser que está na frente dele, para entender
O que Sim. se passa? Porque não é assim, ó, é taurino, é ariano, sabe? Tipo horóscopo. Não é assim. É bem complexo. Ele é complexo. na tendência desse, ele é mais tendencioso para esse dosha, mas ele não é igual ao que está do lado. Então, ele não tem esse, a banana que dá para esse não é a mesma banana que dá para aquele que é desse dosha. É ou não é? Sim, exatamente. E às vezes, Então ela é muito complicada, a Ayurveda. a primeira vez que eu consultei com um médico lá, eu cheguei lá para satisfazer uma curiosidade, né? Eu não estava me queixando de nada. Aí o médico faz o diagnóstico, olha para os meus olhos, a língua, meus dedos, pega esse famoso pulso, né? Três pulsos que eles observam, peso, altura. Eu pensei, legal, ele vai me dar uns remédios indianos de plantas. Ele me fala assim, pode tomar água morna. A gente estava conversando, né? Pode tomar água morna. Na minha cabeça, pensei, cara, é muito simples isso. Não vim aqui para tomar uma água morna. Aí eu estava procurando, mas na minha infância eu tinha esse desequilíbrio. Sim, água morna. Ele sabia, interessante que ele sabia muita coisa sobre mim. E mais interessante ainda é que eu procurava sintomas diferentes, mas para ele, a fonte e a solução era a mesma. Era água morna. Era água morna. Para minha insatisfação. Mas é bem interessante, porque tem essa visão que eles têm que... E funciona, né? Funciona. Sim, funciona. E a coisa do alimento, né? Do alimento ser sempre morno, a temperatura do corpo, que é aquilo que te aquece, ou cru também, né? Às vezes, Às vezes cru, mas a maioria é cozido e morno, que é o que te dá o conforto, né? Te aquece o corpo, né? Exatamente. Eu achei bem interessante. O corpo também pode aconchegar, que o corpo não vai estranhar com o alimento. Né? E a questão de comer com a mão também é uma maneira de aprender a temperatura do alimento. Né? E a comida dentro da filosofia Ayurveda é bem diferente dessa comida apimentada, né, do restante. É uma comida bem leve e tem esses até resorts ali no sul da Índia. Esse que a gente visitou é um deles, né, que as pessoas vão e fazem tratamentos de 7 dias, mas é um tratamento mais profundo, mais complexo, né? A gente ali não dava nem tempo. A gente teve uma experiência, né? Uma pequena experiência, mas é bem interessante também. É muito especial. Eu recomendo. Eu já fiz, no mínimo 7 dias, né? É uma perspectiva medical mesmo. Eu ocidental pensei, legal, vou receber massagem, bem-estar, sabe? Ficar numa clínica legal, restaurante, spa. Não é. Mas a gente não pode esquecer que a perspectiva ela é saúde, então é um contexto medical, né? Então, claro, você vai receber a massagem, você vai receber uma alimentação que na verdade é mais um remédio do que uma alimentação. Né? A alimentação específica para ti, né? Para mim. O que tu precisa. Exatamente. Em função do diagnóstico do médico, né? Aí tem massagem, tem banho de sudação, tem coisas mais agressivas, né? Mas é muito interessante e a gente sai de lá mais leve, digamos, aliviado emocionalmente, sabe? Aliviado emocionalmente. Eu acho que na viagem para a Índia a gente sai assim, né? Quando volta da Índia a gente volta mais leve. Volta mais leve. E como é que foram assim as conexões que tu fez com pessoas lá? Tem amigos lá Vários, que tu volta sempre? Sim. Inclusive em Rishikesh, como eu te falei, agora faz um pouco mais de 15 anos, em Rishikesh eu vou sempre no mesmo lugar. Justamente porque quando fui a primeira vez, era uma pousada familiar. Então, eles sempre nos recebiam, né? O casal. Eu vi o filho crescer durante esses anos, agora é um homem. E foi sempre legal o aconchego deles, apesar de ser uma infraestrutura turística, né? Era familiar. Eles preservaram
cresceram bastante, agora eles passaram a gerência para um grupo, mas eles estão lá ainda. Todos os dias, esse meu amigo, ele sai do quarto dele e vai ler o jornal na frente do Ganges. Ele faz isso desde que eu conheço ele. Então, a gente cria amigos. Eles têm uma facilidade assim em criar vínculos. Isso é bem interessante lá. E vocês mesmos sem falar, né, sem falar a língua, vocês tiveram essa conexão com a família, eles conseguiram uma maneira de se conectar, né, mesmo sem a comunicação verbal, né? Isso é bem Não foi fácil, porque os pequenininhos falam inglês, né? Bom, com a colonização britânica, tudo isso. Eles né? já nascem falando inglês. Né? Isso é uma facilidade. Não teve problema nenhum. Qualquer pessoa na rua, qualquer mendigo fala inglês. Para quem fala inglês não tem problema. Não tem problema nenhum. Isso é bem legal. Mas então, pessoal, para a gente finalizar, assim, que eu queria saber de vocês, né, que a gente sempre faz essa reflexão aqui nesse nosso bate-papo, como é que a Índia transformou vocês, né? Para mim, assim, o que eu posso dizer é de eu ter essa visão mais tranquila do mundo, né? De pensar mais no momento presente, nas conexões com as pessoas, de como a gente às vezes quer coisas além daquilo que a gente precisa, né? Que a gente consegue ser feliz com aquilo que a gente tem de dar valor para isso, né? Essa é a minha visão, assim. Mas eu queria saber de vocês como é que a Índia transformou vocês, assim. Qual foi? Eu vejo as coisas um pouquinho dessa maneira também, mas a Índia, ela me abriu, assim. Abriu o coração, abriu a mente, ajudou a relativizar as minhas preocupações. Essa questão tem bastante humildade na Índia, que caminha junto com a espiritualidade. Então, é muito amor. A Índia é muito amor. Humildade, espiritualidade, amor, assim foi a minha experiência. Continua sendo. Legal. Bom, eu acho assim, ó, que a Índia reforçou uma coisa que eu sempre senti, que assim, o ser é muito mais importante do que o ter. E a gente esquece disso. E é muito fácil esquecer isso. Porque é muito fácil a gente dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E como a gente precisa de tão pouco para viver. E ser feliz. Legal. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por terem estado com a gente durante esse papo. E obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, não esqueçam de seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube. E esperem até o nosso próximo destino.